Agora, esse texto também poderia ser usado para se falar de batalha espiritual. Porque mais adiante, depois que Jesus confronta os fariseus com essa lógica bendita do reino, falando sobre o poder devastador de uma divisão, ele ainda diz, verso 29, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, sem primeiro manietar o valente, saqueando então a sua casa? É impossível, impossível entrar no domínio do diabo, tirar de lá as pessoas que ele domina, sem primeiro amarrá-lo. Então esse texto poderia ser usado para ensinar sobre batalha espiritual. Por isso nós usamos expressões como está amarrado, não é à toa isso. E nem é invenção de pastores. Essa expressão é uma expressão de fundamento bíblico. Quando alguém diz que um espírito maligno no corpo de alguém está amarrado, está certo isso. Está amarrado em nome de Jesus. Porque o Senhor disse aqui que não se pode tomar o bem daquele valente, daquele homem feroz, daquele espírito maligno, sem primeiro amarrá-lo e depois saquear os seus bens. E é isso que nós fazemos quando alguém está vitimado de um espírito controlador, um espírito maligno. Nós amarramos esse espírito em nome de Jesus e ordenamos que ele saia da pessoa. E aí os bens são resgatados, a pessoa é saqueada, é trazida do reino das trevas para a presença de Deus. Porém, meus amados, eu quero concluir dizendo o seguinte, embora esse texto dê margem a tantos assuntos importantes, eu mencionei 3 aqui, quais foram? Libertação de poderes demoníacos, versos 22 e 23. Também dá margem para se falar sobre o poder devastador de uma divisão, versos 24 e 27. Também dá margem para se falar sobre a autoridade espiritual, verso 29. Porém, eu quero finalizar falando do assunto que, na minha maneira de ver, conecta todos esses princípios e dá harmonia a esse texto. O assunto que, na verdade, é a base para todos esses outros que nós acabamos de examinar aqui. E, na minha maneira de ver, o assunto por excelência de Mateus 12, 22 a 30 é definição. Definição é o nome da palavra aqui. É o assunto fundamental. Quando Jesus expulsa o demônio do rapaz e o mudo passa a falar e ver, diz o texto que Jesus fez isso de tal modo, Jesus foi tão definido na maneira como ele abordou o rapaz. O amor de Jesus é definido, seu poder é definido, não há margem de dúvida, não há divisão, não há ponta solta. Ele chega para quebrar mesmo. Quando Jesus chega para libertar. Se é para curar, ele cura mesmo. Se é para libertar, liberta mesmo. Se é para batizar com o Espírito Santo, ele batiza mesmo. Em Jesus não há divisão, não há indefinição. O amor dele por nós é definido. Quando dá para perdoar, perdoa mesmo. Então você não tem que ficar pensando, será que eu fui perdoado quando Deus já te perdoou em Cristo? Jesus é definido na maneira como ele aborda o ser humano. Definição aparece nesse texto, na maneira como Jesus trata as pessoas. E falta definição nesse reino dividido. Falta definição nesta cidade devastada. Falta definição nesta casa contra si mesma. Falta definição nesse indivíduo que não sabe o que quer da vida. Por último, definição é o que determina a maneira como Jesus aborda as pessoas, amarra os demônios e arranca as pessoas do seu domínio violento e destruidor. Ele é definido na maneira como trata esse homem valente, que aqui é uma metáfora para Satanás. Sem definição, eu e você não vamos a lugar nenhum nessa vida. Por isso mesmo, em vários momentos da Bíblia, a definição é apresentada como a chave da conquista. Quando o povo de Israel estava cocheando entre 2 pensamentos, sem saber se continuava andando com Deus ou não, Josué se levantou com a sua família e disse, bom, vocês vão ter que definir. Se vocês acharem que Baal é Deus, sigam a Baal. Se acharem que Jeová é Deus, sigam a Jeová. Agora, eu e a minha casa, já nos definimos. Nós serviremos ao Senhor. Jesus também falou sobre definição no Evangelho, quando ele disse, seja a vossa palavra, sim, sim, não, não. O que passa disso é de Beelzebul, é indefinição. Você vai seguir a Jesus, siga de uma vez. Amém? Amém. Se você vai andar com ele, ande de uma vez. Vai para a célula? Vá de uma vez. Vai para a escola de líderes? Vá de uma vez.
Vai para o encontro em maio? Vá de uma vez. Vai para o reencontro em março? Vá de uma vez. Vai para o retiro de casais semana que vem? Vá de uma vez. Vai ser dizimista? Seja de uma vez. Vai ter um namoro santo? Tenha de uma vez. Vai perdoar o seu marido? Perdoe de uma vez, mulher. Ah, mas olha, eu até quero perdoar, mas me lembrei de uma outra coisa, que em 1935 você falou que meu nariz era grande, eu nunca mais esqueci. Perdoa de uma vez. Vai ser batizado? Seja batizado de uma vez. Vai abandonar a cachaça? Abandone de uma vez. Vai largar a amante? Largue de uma vez. Essa amante vai te levar para o buraco. Vai pedir perdão? Peça de uma vez. Mas defina-se, porque Jesus já se definiu a nosso respeito. Ele não tem dúvida. Ele entra na casa, olha para o mudo cego, expulsa o demônio, faz o homem falar de tal maneira definida. Ele confronta os fariseus e humilha os fariseus com elegância, provando que não pode haver divisão e vitória ao mesmo tempo. E ele ensina que quando se trata de libertar pessoas, deve-se amarrar o valente, saquear os bens. Jesus é definido. Ele veio para o mundo para morrer e morreu de uma vez na cruz mesmo. Ao terceiro dia ressuscitou de uma vez. Diz a Bíblia que daqui a pouco tempo, não vai demorar muito, ele vai voltar de uma vez para buscar. Você pode não acreditar nisso, mas independente de você acreditar ou não, ele virá de uma vez para buscar. Aleluia. Vai arrebatar o seu povo. Glória a Deus. Defina-se. Faça como aqueles que aceitaram Jesus recentemente. Redefina-se. Porque definição é o requisito da vitória. Pode repetir comigo, igreja amada? Definição. Definição é o requisito da vitória. Coloque-se de pé, por gentileza. Glorificado seja o santo e precioso nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Nós aprendemos que toda a palavra de Deus exige uma resposta. E a palavra de Deus nos foi trazida hoje com graça, mas também com muita intensidade. Palavra intensa essa. Aleluia. Palavra confrontadora. Eu sei que ela mexeu com você no seu banco. Eu sei que inquietou você em alguns momentos. E é bom, isso é muito bom. Sinal de que você está sendo abençoado pela verdade. A verdade confronta o erro. Mas nós é que temos que definir se ficamos com a verdade ou com o erro. Então eu quero nesse momento final orar por você e com você. Especialmente por aqueles que estão indefinidos. Pensando, meu Deus, eu tenho vontade de andar com Jesus, mas eu fico preocupado pensando, será que eu devia mesmo me entregar a Ele de verdade? Eu gosto tanto dessa igreja, gosto dos crentes, gosto do culto, mas quando eu saio daqui, eu fico pensando, será que eu devo assumir um compromisso mesmo de andar com Jesus? E depois, se eu resolver voltar atrás? Nem mesmo um indivíduo dividido contra si mesmo vai conseguir chegar a lugar nenhum. Defina-se hoje. E defina-se por Jesus. Jesus já decidiu. E Ele morreu por você na cruz. Não pensou duas vezes antes de sangrar até a morte por você. E você? Então, se nessa noite você quer se definir por Jesus de uma vez por todas, eu convido você a vir aqui à frente. Eu vou orar por você. Vou pedir a Deus que segure na sua mão, que te ajude. Se você já fez isso, você não precisa vir à frente. Mas se você ainda não fez isso, se você ainda não tomou uma decisão de se definir por Jesus e andar com Ele, eu quero que você venha agora aqui. Eu quero orar por você. Porque a definição é o